vocês? Meu nome é Fernanda Tessari e o feedback de mãe de hoje vai trazer a receitinha de picolé. Porém, não é um picolé convencional, porque certa vez eu testei congelar mousse de maracujá e deu um resultado maravilhoso. Deu um picolé muito cremoso. E aí eu passei a usar o creme de leite como minha base para o picolé, acrescentando sabores a ele. Então, assim, eu nunca vi na internet essa receita, eu realmente inventei aqui em casa, né? Não sei se tem por aí, mas deu super certo. Eu vou trazer para vocês também a paleta mexicana, que é um outro picolé que aqui em casa minha filha ama, que é feita de morango com leite condensado. Então, para os amantes de sorvete, de gelado, dê seu like, se inscreva, ative o sininho para mais dicas do canal. Vamos lá fazer então? Ok, 200 ml de creme de leite. E agora você vai colocar o cappuccino, a quantidade da sua preferência. Eu gosto dele mais fortinho, aí eu vou colocando aos poucos, aí eu provo. Para quem tá se perguntando a quantidade, é uma média de 2 colheres de sopa, tá? Eu gosto de adicionando aos poucos, porque tem vezes que eu gosto mais forte, tem hora que eu quero mais fraquinho. E aí você prova. Aí vai ficar desse jeito o nosso creme. Lembrando que o creme de leite, ele dá um efeito bom, bem cremoso, igual o picolé mesmo de creme, fica uma delícia. Vou colocar nas forminhas. Então, 200 ml, né, de creme de leite, vai dar o ideal para encher essa forminha aqui. Aí vamos encher. Então veja que sobrou bem pouquinho mesmo do creme. É a medida dessas forminhas que compram nos R$1,99, é para 200 ml de creme de leite. Lembrando que você pode bater com fruta, com banana, com abacate ou com sabores, né, de chocolate, também dá certo. Agora as colocações dos palitos, eu gosto de usar Nutella, né? Aí os palitos são reutilizáveis, né? Pra quem chupa muito picolé, gosta muito de picolé que nem eu, é só juntar desses de plásticozinho que dá pra reutilizar. Aí eu mergulho na Nutella, né? Depois de bem lavadinhos, claro. E aí vai ficar dessa forma aqui. Aí eu venho e coloco. Assim eu vou fazendo com todos, tá, gente? Então, mergulha e faz tipo como você estivesse enrolando um macarrão. Pra ele ficar bem recheadinho. Isso também dá uma firmeza no palito. Ficou assim, então. Transbordou um pouquinho justamente pela quantidade de Nutella que você põe no palito, né? Aí tende a subir, né? O líquido. Então, quanto mais recheio pôr, menos líquido colocar. Para a receita de paleta mexicana, iremos precisar de uma bandejinha de morango previamente higienizados, 2 limões em sumo, que dá mais ou menos assim, meio copo americano. Colocar a mesma quantidade de limão, iremos colocar de água, xícara de açúcar, ou açúcar a gosto, né? Porque o limão ele é bem azedo. E das forminhas de paleta mexicana, para quem não tem forminha, eu irei ensinar como usar o copinho descartável com uma base que dê para inserir dentro para fazer o local do recheio. No liquidificador, vamos acrescentar os morangos, o sumo de limão, a água. Veja que é bem menos do que o morango, tá, gente? Que essa base da paleta, ela tem que ficar bem grossa. E o açúcar. Para quem não gosta de muito doce, pode ser apenas 2 dedinhos, né, da xícara, tá? Na medida da xícara. Mas para quem gosta de mais doce, aqui em casa, né, varia muito. Minha filha gosta de doce e meu esposo não gosta de tão doce. Então, vamos bater essa mistura aqui para ver como é que fica. Então, ficou assim, ficou bem grossinha, tá, gente? Não fica tão liquidazinha, não, que nem um suco. Ele tem que ficar mais grosso. Agora, iremos pôr na forminha.
Essa forminha é assim, gente, só pra mostrar. Ela é muito boa. Eu comprei nessas lojas convencionais de R$1,99. Ela é a medida aqui onde você deve colocar o nível da base do nosso picolé. Então, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Coloquei no nível que pede. Aí, ela vem com esse suportezinho pra fazer o furo do recheio. Então, eu vou colocar minha base para congelar a base em todas as forminhas. Eu vou colocar o suportezinho, daqui 3 horas eu retiro para colocar o recheio. Então, é assim que funciona. Depois que você colocou para congelar a sua base, demorou as 3 horas, você retirou para colocar o recheio, você vai colocar um pouquinho mais da base para poder fixar esse nosso palito aqui, senão ele não fixa bem, tá? Então, se o palito ficar em contato só com o recheio, essa aqui é uma dica que eu dou. Ele não fixa bem, você tem que pôr um pouquinho da base para ele congelar e se aderir mais, tá bom? Então, vamos lá colocar em todas. Rapidinha, assim para fazer, só para ficar pronto que demora mesmo. O ideal é preparar de manhã para ficar pronto para sobremesa depois do almoço. Aqui eu já coloquei as minhas 4 bases que vão para dentro do refrigerador. Aqui no copinho funciona da seguinte maneira, você pode colocar desse jeito, ó. Metade, e aí você insere o copinho no buraquinho. Porém, no copinho de sorvete, esse buraquinho vai ficar bem mais largo, né? E aí você vai fazer o seguinte, quando você tirar aqui o copinho, que esse aqui é uma xícara de café, você pode colocar menos recheio e mais base para não ficar tão enjoativo, porque veja que vai ficar mais fininho, vai ficar mais fininhas as bases laterais, tá vendo? Então, o ideal é pôr menos recheio quando fica fininho assim, tá bom? Agora, o restante da nossa base nós vamos guardar, conservar na geladeira até a hora de colocar os recheios. Passou algumas horas, né? Mais ou menos 3 horas. Vamos tirar o que está saindo, ó. Tá vendo como é que fica? Um buraquinho razoável aí. Um bom espaço para colocar os recheios. Aí, ó, aquele do nosso copinho eu coloquei para fazer. Tá vendo? Ele ficou um pouquinho fino na lateral aqui, porque entortou. Então, o ideal é observar bem, tem que ficar bem retinho aí o suporte para fazer o espacinho do recheio. Aí, vamos colocar aqui para vocês verem como é que é. O vídeo não ficar muito longo, né? Eu vou colocar nesses dois aí, ó. Tá vendo? Não precisa deixar ultrapassar o buraquinho. Por quê? Porque nós temos que colocar essa base aqui, ela tem que aderir bem, tampar o recheio. Senão o palito não fixa e aí na hora de tirar fica desgrudando tudo. Ó. Agora é só colocar para congelar. Chegar a hora de acabar o picolé e eu esqueci de gravar o resultado, olha aí. Que é o de cappuccino com Nutella, tá? Que cremosidade. Ó, o picolé ficou assim. Ó, ó, fica bem grande, tá, gente? Olha aqui, relação tamanho à mão. Ó o recheio. Ó, tá aí nossa paleta mexicana recheada de leite condensado. Aprovada, Yasmin? Aprovada. Yasmin? Tá delicioso. Mostra aí dentro. Cheio de leite condensado, né? Do jeito que você gosta. Você é comigo mesmo.